Então, muito boa tarde a quem só agora chegou e rogo a Jesus que possa continuar conosco, ajudando-me a transmitir o pequenino trabalho que preparei. Como já viram, o tema é Evangelho no Lar. É um tema já muito debatido aqui no centro, mas que é sempre bom rever, até para nos influenciar positivamente, porque muitos de nós ainda não conseguimos fazê-lo de forma assídua em nossos lares. Então, é incontestável a escalada de violência e o sem rumo que afeta a sociedade humana a nível mundial. Perplexos diante desta realidade, pais, pensadores, educadores e autoridades públicas sentem-se impotentes diante deste surto de desamor. Claro que cada país tem o seu cenário particular, em função dos autores e das causas, mas na essência todas as manifestações têm as suas raízes na formação moral das criaturas, e o lar tem sem dúvida uma importância primordial, já que é esse o lugar onde se deve dar e receber as bases do sentimento e do caráter de cada indivíduo. O Espírito Emmanuel diz-nos: se o homem é a partícula divina da sociedade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Por isso, a necessidade de cada família abrir este momento, o hábito do estudo da mensagem de Jesus, é como que uma terapia para a sustentação dessa instituição que é o lar. Recurso que contribui para o equilíbrio de todos, renovando os seus sentimentos, hábitos e ações e melhorando de forma significativa a convivência familiar. Ao fazer-se fielmente o culto do Evangelho, atrai-se para o convívio doméstico espíritos superiores que orientam, amparam e protegem a todos. O hábito de estudar Jesus dentro do lar não é uma criação da doutrina espírita. Sabemos que várias famílias cristãs, ao longo dos séculos, já o faziam. Mas encontramos esta recomendação dada por Allan Kardec numa das revistas espíritas de 1864. E é algo que o Centro Espírita, os dirigentes do Centro Espírita, recomendam vivamente. E nós percebemos quanto é importante essa prática. Já que a comunhão familiar, onde todos conversam e comentam as suas atividades à luz dos ensinamentos de Jesus, representa estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o lar em porto de segurança e de paz. Podemos considerar que o primeiro culto do Evangelho no lar foi realizado por Jesus em casa de Simão Pedro, conforme relatos do espírito Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. Já naquela ocasião, o Mestre levou os presentes a refletirem que, se não conseguissem viver em harmonia no próprio lar com os seus entes mais próximos, como poderiam fazê-lo lá fora? No livro Messe de Amor, psicografia de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângelis descreve-nos os benefícios e a importância dessa prática. Diz-nos Joana: dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar.
a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora: Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve a certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova e examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem à hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Então, Joana de Ângelis diz-nos nesta mensagem de grande valor: e que vimos e que nos mostra em pormenor como devemos fazer. Vamos ver então como devemos fazer o Evangelho em pormenor. Primeiro marcamos dia e hora apropriados para nós e nossos familiares, inclusive as crianças, todos conscientes de que este é o momento de intimidade da família com Jesus. No entanto, o Evangelho pode ser feito também por uma pessoa só. Embora saibamos que nunca estamos sozinhos, mas por vezes há elementos da família que não estão ainda vocacionados para aderir. Tenhamos compreensão, possamos perceber que tudo tem um tempo. E mesmo sós devemos fazer o Evangelho. As reuniões deverão ser realizadas todas as semanas e não esporadicamente. O culto do Evangelho no lar não deve ser transferido para outro dia por qualquer impedimento. Somente uma forte razão deverá impedir que ele se realize no dia e na hora que estão determinados. Porque os bons espíritos, que com o tempo se vão afinizando, também têm a hora determinada para se fazerem presentes.
A reunião não deverá ser muito prolongada, podendo ter cerca de 30 minutos, pouco mais ou menos. Iniciamos então colocando sobre a mesa um jarro com água que deverá ser de nascente, deverá ser uma água pura, se possível, e não das torneiras, para que seja fluidificada pelos espíritos de luz e também os respectivos copos. E será agradável escutar uma música suave que ajudará a elevar o pensamento e a harmonizar o ambiente. Sabemos, até aqui pelo centro, quanto é importante a música ambiente, que devemos também pôr sempre que necessário em nossas casas e principalmente no momento do Evangelho. Iniciamos com uma simples e espontânea prece. Se tivermos dificuldade nesta primeira prece, podemos orar o Pai Nosso de forma tranquila, meditando em cada palavra e em cada frase que vamos dizendo. Silenciamos dentro de nós mesmos e buscamos em nossa mente a figura do Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade e pedindo ao Senhor a inspiração para a leitura evangélica e o auxílio dos mensageiros para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia-a-dia. Faz-se de seguida a leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, calmamente, para que todos possam entender e depois comentar. O Evangelho pode ser aberto ao acaso ou então ser estudado sequencialmente. Comenta-se de forma breve a leitura e cada um expõe o que entendeu, com simplicidade, sem fugir do assunto. Pode ainda fazer-se uma leitura complementar, portanto, a seguir ao Evangelho. Pode ainda fazer-se uma leitura complementar de uma outra obra doutrinária e são excelentes para este fim aquela pequenina coleção de Emanuel e de Chico, o Vinha de Luz, o Pão Nosso, que são textos pequeninos com significado muito importante e que também são baseados no Evangelho de Jesus. Depois disto, é o momento da vibração. Vibrar é amar em pensamento e sentimento, emitindo o que melhor há em nossos corações, ofertando energias amorosas ao plano maior para que possam ser utilizadas em favor do lar, envolvendo toda a família, amigos, vizinhos e também pela fraternidade e paz da grande família que é a humanidade. Termina-se, então, com uma prece simples e espontânea, agradecendo a Jesus e à espiritualidade pela sustentação, pela possibilidade de termos vivido esse momento em clima de paz e harmonia, e a Deus pela oportunidade bendita da vida que Ele nos deu. Serve-se então um pouco de água aos presentes e está terminado o momento do Evangelho no lar. Pronto, como viram, aliás, já se fez aqui várias vezes, temos tido períodos em que fazemos aqui o Evangelho. De forma geral, já toda a gente tem uma noção de como se faz e quem ainda não tem esse hábito,
a pouco e pouco, deve começar. É algo muito importante. É algo que transforma a energia e que nos dá muita força, uma grande envolvência no nosso lar. Pronto, eu por minha vez termino também ainda com uma ponderação de Bezerra de Menezes, que nos diz: trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, tanto quanto estiver ao nosso alcance. Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Então agradeço pela vossa atenção